Vocês conhecem o caso da Renata Cardim? Pois é, minha sobrinha. Ela foi vítima de feminicídio em Belém, no estado do Pará. E o acusado é Hélio Gueires Neto, que é neto de ex-governador do Pará. E já tem 10 anos que a gente luta por justiça. No dia 27 de maio de 2015, ele entrega a Renata morta para minha irmã, na madrugada. Ele liga para minha irmã e diz que a Renata está passando mal. A minha irmã chega, bate nas portas e nada de abrir. Aí quando ele abre, ele pega a Renata de papo para cima, assim, ó, pensa assim, e joga ela no carro, né? E ela dá um arroto, né? E ele fica, ele assim disse minha irmã, ué, e ela ainda tá respirando? Preocupado. Chegou lá no hospital, o médico tentou reanimar, ele disse, ei, ela já chegou em óbito, morta. Aí ele, ei, mas não é assim não, tem que ir na delegacia registrar um boletim de ocorrência afirmando que ela morreu, já chegou morta, ela morreu em casa, né? Aí ele foi na delegacia na madrugada e ao invés de registrar um boletim de ocorrência, ele registrou 2 boletins de ocorrência. O primeiro afirmando que ela morreu na residência do casal e o segundo afirmando que ela morreu no hospital. Essa manobra foi, a gente entendeu que para tirar o corpo da Renata do hospital, tinha que ter um boletim de ocorrência afirmando que ela morreu na residência, na casa do casal. E para dar uma causa-morte no IML de Belém natural, para dar a entender que ela estaria internada no hospital, tinha que ter um outro boletim de ocorrência afirmando que ela morreu no hospital. E o primeiro boletim de ocorrência que afirma que ela morreu na residência, ele foi tirado às 3h45 da madrugada, né? E o segundo boletim de ocorrência afirmando que ela morreu no hospital tá à meia-noite, quer dizer, ela já chegou 2h45 da madrugada morta, né? Que é o que tá na certidão de óbito. E o Hélio nunca deu entrevista. E ele disse para minha irmã que passou uma onda na barriga dela, contou uma história assim. Ele nunca conta a mesma história, sabe? Mas no dia 26 de maio, antes do dia 27, né? Claro, é evidente. Ele liga para minha irmã para se certificar se ela está em Belém, que é estranho. E lá no hospital, uma colega nossa percebeu que ele estava de pijaminha, de shortinho, cedinha, e blusa social de manga comprida abotoada até aqui. Como alguém que está em desespero chama a sogra, ao invés de chamar a SAMU, né, a ambulância do convênio de saúde, ou o vizinho da frente, entende? Aí minha irmã cobrou o óbito dele, né? E ele, ó, 12 dias após a morte da Renata, ele entregou a certidão de óbito da Renata, já com a causa-morte, né, e que ela faleceu no hospital. Que, na minha opinião, estava esperando o corpo da Renata secar. E a minha irmã ficou indo no IML de Belém todo santo dia. Eles entregaram o laudo, né? No dia 30 de junho de 2015, quer dizer, 34 dias após a morte da Renata. Porque minha irmã ficou, ó, criando raiz lá no IML, querendo o laudo. E o laudo do IML, né, de Belém, o médico colocou que ela morreu de aneurisma da aorta abdominal. Colocou também que retirou fragmentos dos órgãos dela para contraprova, se necessário. E ainda colocou o diâmetro do suposto aneurisma dela, 4,5. Eu medi aqui, ó, 4,5 por 5,5. Dá assim do tamanho de um ovo, ó. Aí a minha irmã fez os trâmites certinho, foi na delegacia, pediu a exumação do corpo, né? O delegado pediu, o promotor autorizou junto com o juiz. Então, eles autorizaram que viessem 2 médicos legistas do Rio de Janeiro, peritos independentes do Rio de Janeiro para Belém, para exumar o corpo da Renata. Então, esses médicos legistas, peritos independentes, viajaram do Rio de Janeiro até Belém, para exumar o corpo da Renata no dia 7 de outubro de 2015. E no dia da exumação foi constatado que a Renata não tinha aneurisma da aorta abdominal, gente. Os médicos ficaram besta,
Meu Deus, como é que o médico coloca uma coisa que não existe, uma doença que não existe na menina? Aí o Ministério Público cobrou para o IML que, já que no laudo, primeiro laudo, disse que tinha retirado fragmentos dos órgãos da Renata para contraprova, era para estar num freezer no IML de Belém, o que o IML de Belém disse que não tinha, né? Tinha que ter uma lasca do tamanho do mundo, assim, para poder... Da Renata não faltava nada dos órgãos dela. Eu ainda falta a vesícula. Ela não faltava nada. Como é que um médico disse que retirou uma coisa que não retirou, gente? Os órgãos da menina estavam tudo no lugar, sem faltar nem um pedacinho. E o médico que deu o primeiro laudo, né, o Rainero Maroja, foi convocado com antecipação pelo Ministério Público, oficiado, para ele comparecer na exumação. Aí, no dia da exumação, ele não compareceu. Aí as autoridades ligaram para ele. Ele disse: não, meu carro foi guinchado pelo Detran. Aí tá, de tarde eles ligaram novamente. Ele disse: não, tô indo me divorciar. Gente, sendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará não se divorcia à tarde, lá não funciona à tarde. Então o aneurisma da aorta abdominal caiu, como diz os crentes, caiu por terra. Não existe essa doença. Não existia essa doença da Renata. E os médicos que exumaram o corpo da Renata, que é o Dr. Levi Inimar de Miranda e o Dr. Abrão Lincoln de Oliveira, chegaram à conclusão de que a Renata, ó, mais de 70 páginas, que ela morreu por asfixia mecânica, sufocação direta. Por quê? Porque os pulmões, segundo... Eu não entendo de medicina, gente. Os pulmões dela estavam cheios de petecas subpleurais com grande secreção aerada saindo pela traqueia. Resumindo, que eu entendi. O pulmão dela estava cheio de peteca preta e que o pulmão saiu aqui pela boca, né? Por aqui. Não tem como saber se ela foi dopada, alguma coisa, porque quando o corpo diz que recebe formol, o toxicológico fica comprometido. Então, a respeito do toxicológico, não teve como fazer na Renata, no corpo da Renata. Assim, a questão da exumação do corpo dela, né? O Hélio, ele, antes dele ser jogado no júri, né, ser pronunciado, ele recorreu desse laudo da exumação, que deu a causa-morte asfixia mecânica por sufocação direta. Aí foi batendo de instância em instância, TJ Pará, STJ, STF, que ao todo foram 6 recursos que ele fez, cada instância 2 recursos. Então, a primeira turma do STF manteve o laudo da asfixia mecânica por sufocação direta. Então, validou, quer dizer, a causa-morte da Renata Cardim, reconhecida pela primeira turma do STF, é asfixia mecânica por sufocação direta. Então, da causa-morte da Renata Cardim, o Hélio Gueiros Neto não tem mais o que recorrer. Agora ele está entrando com recursos e recursos para demorar mais, né, ganhar tempo. A quinta turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu mantê-lo no júri popular por unanimidade. Olha que bênção, por unanimidade. Aí ele entrou com os embargos de declaração justamente para poder demorar mais um pouco, sabe? E a gente está aguardando o julgamento desses embargos. O mérito não muda. Então, já tem 10 anos que a gente luta por justiça, gente. 10 anos e 4 meses. Que a gente, nessa batalha, a gente está cansado. A gente quer dar um descanso para Renata, para nós também. Poder, nada vai tirar a nossa dor. Mas pelo menos a gente vai sentir que a gente cumpriu a nossa obrigação em manter a memória da Renata Cardim viva, em fazer justiça, porque foi um feminicídio e toda vida tem valor. E quando um dia eu me encontrar com ela lá no céu, que eu acredito que ela esteja lá, não sei se eu vou, mas eu quero ir, mas eu quero dar um abraço bem apertado nela e dizer: olha, a gente lutou muito por você, para que se fizesse justiça por você. E se você puder se inscrever nesse canal, ativar o sininho, fazer um comentário, a gente agradece. Dá um like também, porque essa causa não é só da Renata, é de toda mulher injustiçada.